Boa noite, ouvintes da Mundial. Mais uma vez estou aqui muito feliz de estar com vocês, compartilhando esse final de noite, para que a gente possa começar a semana, já segunda-feira, com muito otimismo, com muita informação. É sempre muito prazeroso para mim fazer esse programa e compartilhar com vocês. Hoje nós estamos habituados, na verdade, todo domingo aqui, falamos um pouquinho sobre regressão de vida, de memória, de vidas passadas, interagimos com os nossos ouvintes, né? Atendemos as dúvidas sobre a terapia por telefone, mas hoje eu quero fazer um programa diferente. Eu vou pedir permissão a vocês, meus amigos ouvintes aqui da Mundial. Hoje vou fazer um programa em que não vou ter a participação pelo telefone, porque quero falar sobre um assunto novo. Hoje quero falar que é um trabalho que eu também desenvolvo, é um trabalho que eu atuo, mas que normalmente não é o objeto do nosso programa, e eu achei por bem, muitas pessoas pedem para que eu fale a respeito disso, então eu achei por bem hoje mudar o foco do programa, e nós vamos, em vez de falar de regressão, nós vamos falar de constelação familiar, que é uma outra ferramenta de trabalho, né, na psicanálise, é uma outra técnica de trabalho, de terapia, né? É uma terapia extremamente interessante também, uma terapia fantástica, né? Foi desenvolvida por um filósofo alemão chamado Bert Hellinger e se espalhou muito rapidamente. Essa técnica de terapia, ela tem, eu acredito, menos de 50 anos de história, mas ela se espalhou pelo mundo inteiro de forma incrível, com um desenvolvimento muito rápido, porque ela efetivamente ajuda muitas pessoas, ela atua de forma muito contundente, e isso fez dela um sucesso muito grande. O seu criador, o alemão Bert Hellinger, é uma pessoa reverenciada, né, no mundo inteiro. Já esteve no Brasil muitas vezes, me parece que vem ao Brasil de novo agora no final do ano, e é sempre uma alegria muito grande quando ele vem, porque ele sempre traz novidades sobre a terapia de constelação familiar, e é sobre isso que nós vamos falar hoje, não é? E para falar sobre constelação familiar, a gente precisa entender um pouco aonde a constelação familiar se coloca, aonde ela atua na nossa vida, né? Afinal de contas, é uma terapia, né? E antes até de falar sobre isso, só para entender direito como vamos abordar esse assunto, eu queria fazer até um parêntese para uma curiosidade, né? A terapia, e é muito importante a gente ter essa noção, a terapia, eu sempre digo aqui para vocês que não importa o tipo de terapia, né? Mas o objetivo do terapeuta é sempre buscar uma melhoria na qualidade de vida das pessoas, né? E isso é histórico, isso não é uma coisa nova, né? A expressão terapia, terapeuta, vem do grego, né? Lá atrás, há muito tempo atrás. E ela significa, na tradução literal grega, significa servir aos deuses, né? E hoje, apesar de termos uma outra conotação sobre terapia, hoje ela não é mais uma expressão ligada à religiosidade, né? Ela não é mais utilizada como instrumento para servir os deuses, mas ela continua tendo um propósito muito semelhante, que é de buscar, através da terapia, uma qualidade de vida melhor. Então, os terapeutas, de um modo geral, quando atuam com seriedade, quando atuam com dedicação, com amor ao seu trabalho, não estão, né, de toda forma, deixando de servir aí aos deuses como antigamente na Grécia, né? Porque
se nós imaginarmos que cada ser humano carrega dentro de si um pouco desse Deus, cada um o seu, né? Pela divindade que temos individualmente, cada ser humano representa e tem um pedaço de Deus dentro de si. Então, como terapeuta, continuamos, mesmo dentro da modernidade, né, servindo aos deuses como na Grécia Antiga. E a constelação familiar é muito, muito ligada a esse conceito de servir, esse conceito de desprender, na verdade, né? Veja, a constelação familiar, ela atua no coletivo das pessoas, ao contrário da grande maioria das terapias que funcionam diretamente no indivíduo, e eu tenho falado muito para vocês na regressão de vida passada, que é fantástico que é um instrumento poderosíssimo de cura e de ajuda às pessoas, mas ela visa o indivíduo, ela vai buscar no passado, a regressão vai buscar no passado os problemas que esse indivíduo teve na sua infância, na sua juventude ou na sua vida passada. Agora, a constelação familiar não. Ela atua em todo o sistema que envolve ou aonde está inserido o paciente, a pessoa que nos procura, né? Veja, para que se tenha uma ideia, todos nós nascemos em um sistema familiar já existente há muitos e muitos anos, né? Não dá para negar que nós nascemos e estamos inseridos em uma família que tem já uma história escrita, uma história de centenas, milhares de anos, né? Não sabemos exatamente, apesar de pertencermos a esse grupo, né? Pertencermos a essa linhagem familiar, né? Nós, por mais que tenhamos conhecimento de informações de nossos avós, nossos bisavós, e aí começa a escassear as informações. Mas, na verdade, todos nós carregamos dentro de nós uma história já escrita pelos nossos ancestrais, né? E não temos consciência, e nem temos como obter essa consciência, essa informação, de como essa história foi escrita, né? Mas, com certeza, todos nós participamos de um sistema familiar que traz uma história grandiosa, cercada muitas vezes de fatos alegres e positivos e muitas vezes de fatos tristes, de fatos trágicos, né? Como em toda a história, como em todo contexto, a vida, né, ou a história familiar de qualquer sistema familiar é feito dessa forma também, de momentos alegres e de momentos tristes, de momentos eufóricos e de momentos trágicos, né? E nós herdamos toda essa história, ainda que inconscientemente. Então, veja que, no fundo, somos um ser extremamente complexo. Não só sob o ponto de vista biológico, né? Estamos aí, e a ciência descobrindo cada vez mais a importância e a complexidade do corpo humano, da mente, do cérebro, né? Nós também temos uma complexidade histórica. Trazemos uma carga genética histórica, né, de milhares de anos e da qual nós não temos informação, não temos conhecimento consciente. Né? E essa herança, ela vem através de energia, ela vem no nosso campo, no nosso sistema familiar. Nós herdamos de nossos pais, que herdaram de seus pais, que herdaram, por sua vez, dos avós, dos bisavós e assim por diante. Até um certo limite, conhecemos essa história. Cada vez menos, quanto mais distante o antepassado que nos gera herança, é mais difícil a informação sobre a vida, sobre o costume, enfim, sobre os hábitos dessa pessoa e, mais importante, sobre os eventuais traumas que essas pessoas viveram na sua experiência de vida, né? E a constelação familiar, ela parte, por princípio,
de que os problemas não resolvidos, os traumas vividos e não resolvidos, não só pela pessoa que está sendo objeto da análise, objeto da técnica da terapia, né? Mas o passado de todo o sistema familiar dessa pessoa interfere na vida atual dela. Eu vou dar o exemplo, né? Imagine uma pessoa que tenha um comportamento, vamos imaginar, de ciúme exagerado, ou uma pessoa que tenha um problema de consumo de drogas, pessoas que tenham hábitos de violência, né? Essas pessoas, provavelmente, e eu estou falando de situações sempre exageradas e não de fatos isolados, mas de comportamento repetitivo das pessoas, as pessoas que são habitualmente muito violentas, as pessoas entregues a vício de drogas de qualquer espécie, né? Pessoas, por exemplo, com muito ciúme, que acabam interferindo até na felicidade conjugal da família, ou na familiar inteira, não só conjugal, né? Essas pessoas, muito provavelmente, estão repetindo fatos, repetindo traumas, repetindo situações geradas por seus ancestrais em outro momento, em outra experiência de vida. É diferente daquilo que sempre conversamos a respeito da regressão a vidas passadas, porque na regressão a vidas passadas, buscamos numa experiência de vida anterior uma vivência, uma experiência vivida pelo paciente que está sendo objeto da terapia. Na constelação familiar, não. Abrimos esse leque e buscamos no sistema familiar da pessoa algum personagem que possa ter algum tipo de problema no passado que interfira, que exerce influência na vida presente da pessoa, né? E isso é extremamente importante porque a constelação acaba revelando, né? Nós não precisamos, inclusive, ter conhecimento do fato, nem ter convivência com esse antepassado para que essa influência aconteça. Porque essa influência ela acontece não de forma consciente, não de forma transmitida por ensinamento diretamente, mas ela acontece no campo da inconsciência e no campo da energia, no campo, na verdade, das emoções, né? Então, corre-se o risco de uma pessoa hoje ter um comportamento e que, na verdade, ela está apenas reproduzindo o comportamento problemático que um ancestral seu teve no passado. Então, a constelação ela vai um pouco além do que outras terapias, na medida em que ela amplia a busca de problemas possíveis e que estejam influenciando o paciente no presente. Não sei se deu para ficar claro para os ouvintes, mas nós vamos esclarecendo ao longo do programa cada vez mais, né? E é claro, sempre, né? É sempre que o objetivo da constelação, como de qualquer outra terapia, é atuar no sentido de resolver, de identificar a origem do problema e resolver. Então, se um indivíduo tem um problema e consegue localizar a origem desse problema no seu histórico pessoal, né, você tem algumas ferramentas à sua disposição poderosíssimas, como a regressão de memória, né? Mas se você não consegue encontrar, né, no seu histórico de vivência nenhum motivo, nenhuma justificativa que possa te explicar ou te auxiliar na solução do seu problema, existe sim a possibilidade de, através da constelação familiar, você localizar
um antepassado seu que tenha tido esse mesmo tipo de problema e que você, no presente, identificado emocionalmente de forma inconsciente com esse seu antepassado, né, você repita esse comportamento e passe a sofrer aquilo que o seu antepassado sofreu. E enquanto isso não for resolvido, existe a possibilidade de um descendente seu lá na frente, pode ser 1, 2 ou 3 gerações lá na frente, acabar de novo, através de algum processo de sensibilidade, assumir essa energia de sofrimento, essa energia negativa, sob o ponto de vista da experiência de vida de cada um, e repetir esse fato. Então, se você que está me ouvindo, né, tem um problema desse, ou conhece alguém que tem um problema, que se identifique pela repetição de fatos existente na família. Então, vou repetir, por exemplo, se você tem um problema de alcoolismo, não é? Você tem um problema sério de alcoolismo, mas o seu pai também tem problema de alcoolismo, o seu avô teve problema de alcoolismo, o seu bisavô teve, ou até nem todos na sequência, mas você tem um problema de alcoolismo, o seu bisavô teve um problema de alcoolismo, existe uma probabilidade de que o seu alcoolismo seja repetição energética, repetição inconsciente do problema vivido pelo seu ancestral, pelo seu antepassado, e que não foi resolvido naquela oportunidade, e você acaba captando esse problema através de uma energia, e eu vou explicar como essa energia é transmitida dentro desse sistema familiar. Então, veja, eu estou afirmando a vocês que uma pessoa que tem um problema numa vida lá atrás, um ancestral seu, que você conheceu ou não, que você tenha contato ou não, essa pessoa, vivendo um problema lá, pode muito bem gerar uma energia, gerar uma informação genética que te atinja no presente, inconscientemente. Como isso é possível? E aí eu quero explicar que já existe, inclusive, teorias de ordem científica mesmo, que explica esse tipo de transmissão de informação, né? Existe um cientista inglês chamado... eu queria lembrar o nome dele, porque é extremamente importante dar crédito a quem tem, né? Mencionar, na verdade... o autor desse estudo, né, Sheldrake, lembrei agora, é um inglês, ele é um biólogo chamado Sheldrake, que ele tem um estudo a respeito de campo mórfico. Talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar sobre campo mórfico, mas eu vou tentar explicar o que é esse campo mórfico e como isso é aplicado na constelação em cima do que eu acabei de falar. Esse pesquisador britânico, ele descobriu que todos os seres pertencentes a uma mesma espécie desenvolvem a capacidade de assimilar, de aprender o que um dos membros dessa comunidade, o que um dos membros dessa espécie aprendeu, independentemente de ser ensinado diretamente, independentemente desse conhecimento ser transmitido diretamente. Então ele descobriu, por exemplo, na pesquisa dele, que os pássaros, existe um grupo de pássaros na Europa que são chamados pássaros azuis, que são bluebirds, né, que são os pássaros azuis, e na Inglaterra especificamente um grupo de pássaros dessa espécie descobriu que se ele bicasse lá a tampinha do leite, que lá eles ainda usam aquele sistema com o lacre do leite em cima da garrafa, né, ele conseguia tomar o leite de dentro da garrafa.
É óbvio que não existe informação entre os pássaros por ensinamento, né? Não é como o ser humano que tem essa capacidade de escrever livros, de se comunicar através de um rádio ou de TV, né? O fato é que essa descoberta de um grupo de pássaros na Inglaterra foi verificado, veja, a mesma prática de abrir o litro de leite, de furar a tampa do leite e tomar o leite na garrafa, foi verificado por pássaros da mesma espécie em outros países na Europa, como Holanda, Bélgica, e, se não me falha a memória, também na Escócia foi descoberto o grupo de pássaros que faziam a mesma coisa. Isso quer dizer o seguinte, nessa teoria: os pássaros dessa mesma espécie, por uma questão de identidade, de aprendizado, por identificação da espécie, acabaram absorvendo essa experiência, esse conhecimento, esse aprendizado, independentemente de alguém ir lá e ensinar, de um dos pássaros que começou a fazer esse trabalho, ir lá e ensinar como se furava a tampa do leite e como se aproveitava para beber o leite. Esse conhecimento acabou sendo difundido pelo espaço, difundido pelo universo através de uma identificação da espécie, da raça. Isso acontece também com nós, seres humanos. Isso quer dizer o seguinte: as emoções vividas por nossos ancestrais são transmitidas por nós, independentemente de ensinamento direcionado, de ensinamento direto. Não é necessário que a experiência vivida por alguém da minha teia familiar, por alguém do meu sistema familiar, seja transmitido por escrito ou por ensinamento direto. Toda experiência vivida por qualquer membro da sua teia familiar, do seu sistema familiar, é passível de ser transmitido para você, independente de alguém te dizer diretamente isso. Você capta isso, isso vem gravado na sua memória genética celular. Então, todas as experiências positivas ou negativas, elas estão à sua disposição. E a constelação familiar, ela trabalha exatamente na identificação do que acontece em todo esse sistema. Muitas vezes, o indivíduo, ele percebe, por exemplo, que ele não consegue sentir o seu lugar na família. Ele não se sente incluído, ele não se sente fazendo parte da família, né? Muito provavelmente, essa situação é a repetição de um fato ocorrido com um de seus ancestrais no passado. Talvez um ancestral seu tenha sido excluído da família por qualquer motivo, ou tenha sido abandonado, ou separou-se da família por problemas de guerra, por qualquer outro motivo. Mas o fato é que essa experiência emocional acaba sendo repetida e reproduzida no presente por qualquer um de seus descendentes. E, no caso, pode ser a pessoa objeto da terapia. Tá certo? Bom, hoje eu estou recebendo um sinal aqui de que o meu tempo está acabando, e antes que ele termine, eu quero deixar os nossos telefones, né, para contato. Quem quiser mais informação, na semana que vem vou falar de novo sobre constelação e complementar o que eu estou dizendo, mas quem quiser entrar em contato conosco para ter mais informação sobre a terapia de constelação familiar, sobre o nosso trabalho com essa técnica, ligue para a gente no telefone 9845-5009, que é um telefone da operadora Vivo. Eu vou repetir, 9845-5009, ou então um outro telefone da operadora TIM, para quem preferir, que é 95487-5171. Ok, pessoal?
Por hoje ficamos por aqui, agradecendo aí ao Tomás pela direção da mesa de som. E lembrando a vocês que se quiserem rever esse programa, ouvir novamente, tiver alguma dúvida, a partir de terça-feira esse programa estará disponível na internet, no YouTube. Basta você digitar lá Mauro Bueno e você vai ter esse programa à sua disposição, tá ok? Muito obrigado. Vem aí o meu amigo Edu Scarfon com um programa muito bom, muito bonito para vocês. Não desligue não, 2 minutinhos ele vai estar com vocês aí. Uma boa noite, uma boa semana a todos.